O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura está começando. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Nesta edição você acompanha uma reportagem sobre a tradução de livros. Tem frevo eletrônico. E você lembra da coleção Vagalume? Ela está de volta. Acompanhe esses e outros assuntos no Caldo de Cultura de hoje. Curitiba está cheia de símbolos da história e da cultura negra, e muitos deles podem ser encontrados aqui mesmo, no centro da cidade. Para lançar luz a esses lugares, um grupo de pesquisadores desenvolveu um percurso da história negra em Curitiba. No mês passado, a professora Juseli recebeu pesquisadores e professores de todo o país para um evento sobre escravidão e liberdade no sul do Brasil. Junto com outros pesquisadores, ela resolveu apresentar Curitiba para os participantes do evento, só que de uma forma diferente, caminhando pela cidade e mostrando os pontos importantes da cultura negra. Então, nós elencamos, a partir das pesquisas de uma equipe bastante grande, trabalhos que, de alguma maneira, relacionassem locais da cidade, a presença de afrodescendentes e a existência da escravidão como uma experiência histórica na cidade de Curitiba. Então, fizemos um roteiro, e no sábado de manhã a atividade do encontro acadêmico foi essa. Nós andamos pelas ruas da cidade mostrando aos visitantes esses pontos que fazem referência à história da escravidão. A experiência foi tão bem sucedida que Juseli e os outros pesquisadores cogitam transformar o roteiro em um projeto de extensão e, dessa forma, atingir mais pessoas. A cidade de Curitiba é muito conhecida, pela presença de imigrantes europeus. Então, há, no senso comum, e nas pessoas que são de fora da cidade também, elas constituem uma relação muito direta entre a história da cidade, a imigração e, sobretudo, a imigração de origem europeia. Curitiba é conhecida como a cidade mais europeia do Brasil, Então, a gente achou que era importante recuperar na história da cidade a presença de africanos, seus descendentes, que viveram a experiência da escravidão nessa cidade. Então, essa era a ideia inicial, e a gente queria fazer isso para esses estudiosos que vinham de outras regiões do país e que têm pesquisas também relacionadas à escravidão em outros locais. Mas a experiência deu tão certo, foi tão bem recebida, e nós gostamos tanto de fazer isso, que a nossa expectativa, minha e dessa equipe, é composta pela Noemi Santos Silva, pelo Jonathan Santos, pelo Jorge Santana e pelo Tiago Oshino, é que a gente possa continuar com esse projeto, expandindo o roteiro, agregando novas pesquisas e fazendo parcerias com as escolas para que os alunos dessas escolas experimentem esse roteiro como uma atividade didático-pedagógica. Quando a gente elimina ou mesmo diminui a importância da escravidão e da presença de afrodescendentes na cidade, a gente cria uma dificuldade muito grande em relação à identidade dessas pessoas. Então, é como se a inserção dessas pessoas na cidade ela fosse marginal, ela tivesse pouca importância. Então, eu acho que um projeto desse tipo e uma experiência desse tipo com alunos recoloca essa população de origem africana e são afrodescendentes, coloca para essas pessoas uma possibilidade interessante de constituição de identidade. Então, nesse sentido, eu acho que é um projeto que pode, a gente usa o termo assim, de reenquadrar a memória dessa população afrodescendente em Curitiba. O projeto de extensão ainda está sendo construído, mas a professora adianta quais são alguns dos pontos da cidade que estão presentes no percurso e que marcam a cultura negra de Curitiba. Alguns dos pontos do roteiro têm uma referência muito direta à escravidão e à presença dessa população afrodescendente. Um desses pontos, por exemplo, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito.
Essa igreja que fica no Largo da Ordem, aquela igreja era uma irmandade para homens negros e mesmo para escravos, né? Então era uma irmandade que abrigava devotos, muitos deles negros, descendentes de africanos e escravos também. Um outro ponto do roteiro, que também faz essa relação muito direta, é a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, que também ali no Alto do São Francisco, né, foi uma sociedade fundada em 1888, né, assim, nos arredores da data da abolição da escravidão, e ela se destinava a socorrer operários pobres, negros, que tivessem dificuldades, né, financeira. Ela também prestava auxílio em casos de doença, tinha uma escola para instruir, né, essa população que via no ensino uma possibilidade de inserção social. Então, esse também é um local que tem uma referência muito próxima, né, a história da escravidão, do pós-abolição e a presença dessa população afrodescendente. Toda arte exige dedicação, paixão e sensibilidade. Com a tradução não é diferente. Traduzir uma obra estrangeira e manter a identidade de texto do autor é um trabalho minucioso, que pode até ser comparado ao de um ourives, um artesão que trabalha sobre uma pedra bruta para transformá-la numa bela joia. E é por isso que a tradução é uma arte tão apaixonante. Guilherme Gontijo teve o primeiro contato com a tradução ao ler uma edição bilíngue das Iluminuras de Rimbaud, mas foi na faculdade que descobriu o gosto por traduzir. A segunda experiência que para mim marcou, eu acho que foi a grande guinada, foi quando eu estava numa aula de latim e o meu professor, a gente estava no começo do latim, não tinha um conhecimento linguístico muito elevado, mas ele levou poemas do Catulo, pequenos poemas de Catulo, para a gente traduzir na aula. Quando eu comecei a traduzir, eu imediatamente já senti um ímpeto de que eu tinha que tentar traduzir aquilo como um poema também, como que o resultado em português fosse um poema. E eu acho que ali foi, pelo menos para mim, eu sinto que aquele momento foi um clique segundo. O primeiro clique foi ver que a tradução era uma coisa importante. Quando a primeira vez eu vi uma edição bilíngue, eu devia ter lá uns 17, 18 anos. E essa segunda experiência eu devia ter uns 18, 19, foi de tentar traduzir. Acho que ali foi um primeiro momento, não foi oficial, formal. Aquelas traduções se perderam, mas foi dali. E aí, a partir daí, eu comecei a traduzir e a vincular isso à minha pesquisa, aos meus interesses. Para Gontijo, não existe um tempo padrão para se traduzir uma obra. Tudo depende do livro e da disponibilidade do tradutor. Por isso, a tradução pode levar de 4 meses a 4 anos, como foi o caso do último e mais trabalhoso livro que traduziu. Eu tenho a sensação de que foi essa última que eu estou terminando de traduzir, que são as Odes de Horácio. E eu falo por quê? Eu comecei a pesquisar aquilo e percebi a importância do canto na cultura antiga como modo de transmissão dos textos. Independente da composição ter ou não ter o canto, a gente sabe que no passado se cantava. E eu me impus o desafio de recriar os padrões rítmicos daquele tipo de canto do latim, agora no português. Para isso eu tive que aprender muito de música antiga, funcionamento de ritmos que são exóticos, são estranhos para a língua portuguesa, para poder recriar esse aspecto. Então, acho que talvez tenha sido o maior desafio por causa desse aparato. Se não for esse, vai dar um empate técnico com a Anatomia da Melancolia por causa do fôlego, um trabalho muito grande, e no caso do Burton também o empenho que foi me acomodar àquele vocabulário, aquele estilo de inglês do século XVII. Mas e esse trabalho? Ele pode ser considerado uma arte? Para mim, não tenho dúvida nenhuma de que a tradução é um modo de arte linguística. Inclusive, é interessante, o Paul Valéry, um poeta e teórico francês do começo do século XX, ele tinha a ideia de que a tradução poética era mais próximo da arte, da poesia, do que a escrita de um poema novo, porque para ele o que caracterizava o poema em si era o trabalho com a linguagem. Quando você tem que traduzir uma coisa que é do outro, você fica, de fato, preso, ou se for pejorativo, ou livre ali dentro, só da matéria da linguagem. Esse ficar livre ou preso só na matéria da linguagem
me parece ser o que caracteriza, se a gente for tentar definir o que caracteriza a literatura, é esse trabalho, mais do que dizer um conteúdo assim ou assado, é esse trabalho que faz a linguagem saltar aos olhos. Então, o tradutor de literatura, pelo menos, né, seja no romance, seja do conto, da poesia, eu acho que ele tem um trabalho que é de arte. Além de ter ganhado um jabuti de tradução, Gontijo escreve poesia e diz notar uma certa influência do trabalho de tradutor na escrita poética. E ao traduzir obras alheias, ao trabalhar com a linguagem dos outros, eu também aprimoro o meu próprio trabalho com a linguagem. Quer dizer, o artesanato da poesia pode ser exercitado e melhorado naquele desafio de dar forma ao poema do outro. O segundo é que, ao traduzir o outro, eu aprendo também uma série de informações de história literária que me interessam e são reapropriadas ao meu modo nos meus poemas. E o terceiro, aí é um caso mais específico do meu modo de escrita, muitas vezes eu faço uso de tradução como um método de produção de um poema novo. Então, eu posso usar fragmentos, recortes de obras do passado que eu mesmo traduzo. Eu publiquei faz quase um ano agora um poema site chamado Troides, que ele é inteiramente feito de colagens de trechos de poemas antigos que eu recortei, traduzi e recolei associado a fotos e música. Então, nesse caso, se alguém fosse falar assim, o que é originalmente escrito por mim, não se aplica a nada. No entanto, a lógica de recorte, a escolha de como cada frase vai ficar, e a seleção final, o poema é todo meu. Regina Silveira diz que sua exposição Crash é uma balança entre o poético e o político. A artista gaúcha expõe desenhos, vídeos, instalações e esculturas numa sala do Museu Oscar Niemeyer, mexendo com a percepção do visitante. Veja o porquê. Quem vai conversar com a gente sobre a exposição é o Ricardo Freire. Ele é historiador aqui do Museu Oscar Niemeyer. Olá, Ricardo. Olá, tudo bom? Tudo bem? Ricardo, em primeiro lugar, o que a gente vê quando entra aqui na sala são essas duas instalações grandes, essas duas armas. O que elas significam em relação à exposição? Qual a importância delas para a exposição como um todo? Sim. Bom, o principal ícone dessa exposição que a artista utiliza é o revólver, a arma de fogo. E essas duas armas aqui presentes simbolizam um duelo. A ideia dela era fazer com que duas forças se encontrassem, mas de uma forma bastante poética. Então ela utilizou 46 placas de acrílico para formar essa arma que na verdade não existe. Existia na verdade um vácuo dentro desse acrílico, dando a ilusão de uma arma, mas que é criada apenas pela luz e pelo espaço vazado do acrílico. Uhum. E logo aqui à direita também tem mais uma obra, uma pintura, na verdade, com as armas também, né? A figura vai se repetir aqui. Qual que seria o objetivo? Sim, aqui ela coloca como se fosse um porta-armas, mas ela faz uma brincadeira com a sombra. A sombra desse porta-armas é o porta-garrafas do Duchamp, que é uma obra bastante conhecida dele e que influenciou bastante o trabalho da Regina Silveira. Legal. Então vamos seguir para a próxima sala agora. Vamos. Bom, então, Ricardo, aqui na segunda sala a gente encontra a obra que dá nome à exposição, né? É o Crash. Ela teve a ideia de concretizar essa ideia do crash, né? Que é uma ruptura, uma quebra, mas de uma forma que não fosse desorganizada. Então, também remetendo à violência e ao poder, ao jogo de poder que permeia toda a exposição. Então o crash é essa violência que acontece não apenas na rua, mas também dentro de nossas casas, com balas perdidas que entram pelas janelas e acabam destruindo não apenas as porcelanas, mas a própria vida das pessoas. Uhum. E aqui ao lado direito a gente encontra também um outro trabalho com porcelana, né? Mas agora com a mesma imagem dos sapos também que a gente vê em outros locais aqui da exposição. Essa obra, ela representa o que como conjunto aqui na exposição? Essa obra representa um outro tipo de violência diferente da arma de fogo, que é a violência da corrupção. Então as mãos, elas simbolizam o roubo, as pessoas que se apropriam dos bens públicos de uma forma bastante presente na nossa sociedade atualmente, né? E atrás das mãos,
que é uma praga, a corrupção já por si já é uma praga moderna. E atrás ela colocou os sapos, remetendo à praga do Antigo Egito, com os sapos invadindo todas as plantações. E os sapos a gente vai ver então na próxima sala também, né? Sim. Correndo para honrá-lo. Vamos ver o que significa lá então. Bom, ela mostra a necessidade de que essa praga, essa violência moderna, que também já foi antiga, seja canalizada por esgoto, ou seja, acabe de uma vez na nossa sociedade. Ela poderia usar as mãos aqui, mas como o sapo ele causa mais repulsa e tem uma percepção mais rápida por parte das pessoas, enquanto praga, então ela escolheu colocar o sapo. Legal, então vamos para a última sala agora mostrar mais um pouquinho da exposição. Bom, aqui ela reforça mais uma vez a corrupção, mas de uma forma bastante explícita, de uma forma que causa um impacto maior nas pessoas, para chamar a atenção do público que o seu próprio patrimônio, por menor que seja, também é vítima da corrupção. E chamar a atenção também para as pequenas corrupções que nós, cidadãos comuns, acabamos fazendo. Também aqui duas instalações. A primeira é o Poço do Inferno. Então, se olharmos dentro do poço, veremos um lago de sangue e uma gotinha de sangue caindo lá no centro. Isso seria o ápice da violência, um momento em que sintetiza a questão da violência, do sangue, da morte, do estrago, do perigo. E aqui ao lado uma instalação que cria a ideia de uma parede e atrás da parede está acontecendo um tiroteio. Muito obrigada por acompanhar a gente na exposição, então. Foi um prazer. Se você ficou interessado e quer conhecer um pouquinho mais aqui da exposição, que está imperdível, acesse o site do Museu Oscar Niemeyer para mais informações. Pernambuco é a terra das misturas musicais inusitadas. Alceu Valença, Chico Science, Lenine e muitos outros artistas vieram de lá. E eles ficaram conhecidos justamente por misturar ritmos nordestinos com influências de diferentes gêneros musicais. E essa cena continua crescendo e inovando graças a grupos como o Frevotron. Eles misturam música eletrônica e rock com o frevo. O Frevotron nasceu a partir de um projeto que misturava música eletrônica e rock, idealizado por Yuri Queiroga e DJ Dolores, o Skank. O frevo surgiu na jogada quando os dois chamaram o Maestro Spock para participar de uma gravação numa TV finlandesa. A partir daí, eles desenvolveram em estúdio o que viria a ser o Frevotron. O Frevotron tem essa provocação de fazer mais ou menos o que o Spock já faz com a orquestra dele, de tocar frevo o ano inteiro. E a gente vai mais além, assim, tentando levar o frevo para uma linguagem radicalmente diferente da sua raiz, com essa pegada eletrônica, com essa influência de dance music e tal. Além do frevo, da dance music e eletrônica, o Frevotron vai longe em suas referências musicais, passando pelo jazz, rock, surf music, maracatu e reggae. Tem as influências de tudo que é lugar do mundo, porque a gente sempre escuta tudo que encontra. Dolores é um cara que passa muito som pra gente. Aí é isso, eu tenho influência dos dois, né? Eu sou mais novo, são dois mestres pra mim, sempre fui fã dos dois, assim. Pra mim é um orgulho estar nesse projeto. Eu tento dar o melhor, assim, botando com a guitarra esse lance do rock and roll, pra fazer a mistura, né? O hibridismo, ser a tônica da música do Frevotron, como é na nossa carreira. Assim. Seguindo a linha de conterrâneos como Lenine e Chico Science, o foco do Frevotron é trabalhar com elementos da música estrangeira e, mesmo assim, manter a alma do frevo, da música popular. Então, todas as pessoas que eu citei e a nova cena, posso falar, me deixa feliz porque são músicos e artistas que procuram beber do que há de fora, mas têm a preocupação em não perder o espírito. E isso é muito bom para Pernambuco, para levá-lo para lugares cada vez mais longe, né? Não só a música, não só a cultura, mas especificamente falando essa música que eu convivo mais presente, que é o frevo. Então, vida longa aí para o frevo, para a nova geração, que o coloca de forma diferente, que o veste de forma diferente. Eu só digo
e só espero isso, eles continuem assim, sem perder a alma, porque sempre terão força. O próximo passo é caminhar pelo Brasil, pelo mundo, onde quiserem que a gente vá, levar a música de Pernambuco, né? Essa música que a gente faz, para onde chamarem. Tá aí. Ninguém sabe ao certo quantos exemplares já foram vendidos até hoje da coleção Vagalume, mas os 91 títulos lançados desde os anos 70 dizem muito sobre o sucesso dessa série. A Vagalume encantava, continua encantando e formando leitores até hoje. Pouco depois do meio-dia, Alberto chegou da faculdade de medicina e foi diretamente para o quarto do irmão a fim de comentar com ele a prova que acabara de fazer. Estranhando encontrar a porta fechada por dentro, deu nela 2 pancadas e chamou. Hugo, Hugo, insistiu ele, vagamente inquieto. Hugo, abra, sou eu, Alberto. Ninguém respondeu. Ele não se levantou até agora, disse a arrumadeira, aproximando-se. Aflito, Alberto afastou-se da porta e, num forte impulso, atirou-se violentamente contra ela. A madeira cedeu e um quadro horrível apresentou-se diante daqueles 2 olhos assustados. Hugo estava deitado no leito, com uma comprida espada fincada em seu peito, do lado esquerdo. E assim começa o mistério do Escaravelho do Diabo, um dos livros preferidos e de maior sucesso entre os leitores da coleção Vagalume, uma série que apostou sempre na aventura e nos mistérios, conquistando assim o público infanto-juvenil. Todos os da Vagalume, eles falam um pouco de mistério, aventura, e é bem o que a gente gosta nessa época, né, da nossa infanto-juventude. E, assim, foi um dos que eu mais gostei, porque foi o que me deu início à leitura. Foi o primeiro livro mesmo que eu li, foi da Vagalume. Larissa tem mais de 20 livros da coleção Vagalume e afirma que foi graças a eles que ela começou a ler literatura brasileira. O diferencial é que eles são autores brasileiros. Eu tive muito costume de ler autores internacionais. Eu não gostava muito de ler livros brasileiros. Assim, eles que me iniciaram nos autores brasileiros. Eles escreveram de uma forma em que atraísse os jovens a querer ler. Tanto que minha professora, depois que eu mostrei que eu gostei, mostrei para ela, ela começou a dar esses livros da Vagalume como livros didáticos na aula, entendeu? Porque foi uma coisa que chamou a atenção dos jovens naquela época. E até hoje, né? Mas se foi a Larissa que apresentou os livros da Vagalume para a professora dela, com a Suelen a história foi um pouco diferente. Ela entrou em contato com a coleção porque a professora levava uma caixa de livros toda semana para uma aula de leitura na escola. Ela levava toda quinta-feira, se não estou enganado, que era uma aula de leitura na escola, e aí a gente lia aqueles livros. Não podia levar para casa, o que obrigava a gente a marcar no caderno ou na mente onde você tinha parado para iniciar. E às vezes você perdia, porque se um colega pegou aquele livro antes de você naquela aula, perdeu, não tinha como continuar, então eles tinham que pegar outro para começar a ler. Então era um incentivo à leitura meio complicado. Suelen é uma grande entusiasta da Vagalume e diz que a atemporalidade da coleção se deve a esses livros terem sido escritos por autores da literatura nacional. Eu considero porque eles são livros de aventura, suspense, que envolvem o leitor com os personagens. Eles são extremamente bem escritos, porque a maioria dos autores da coleção Vagalume são autores, né, de escrita da literatura brasileira. A partir de ler os livros do Massal, por exemplo, ou O Escaravelho do Diabo, eu cheguei a Rubem Fonseca. Mas a Vagalume não ficou presa ao passado. Recentemente foi anunciado que 10 títulos da coleção serão reeditados e ganharão até capas que brilham no escuro. E isso, segundo Suelen, pode ajudar a conquistar mais leitores. Eu, por exemplo, eu já trabalho no incentivo à leitura levando partes de alguns livros, dos que eu mais gosto, né? Então, com uma reedição, isso fica mais acessível da gente levar, mostrar o livro, é mais chamativo, mais bonitinho, com uma capa que chama mais atenção para os jovens, porque o leitor brasileiro, ele não compra só a literatura, ele compra o produto. Então, quanto mais bonito ele está, mais chamativo, ele acaba trazendo o leitor para o livro, né? Então, eu acredito que tem tudo a ganhar.
Caldo de Cultura está terminando. Acesse o nosso site e as redes sociais para conhecer um pouco mais da programação da UFPR TV. Você também pode aproveitar para rever este programa ou então deixar alguma sugestão para a gente. A gente te espera na semana que vem. Tchau! Até lá. Tchau, tchau.